Boa noite a todos. Mais um encontro das nossas quartas-feiras, onde nós nos encontramos para matar saudades e aprender um pouquinho da nossa doutrina espírita. Sempre trazendo um pouco de informação, um pouco de carinho, um pouco de alento a todas as pessoas que necessitam de orientação. Meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo de estudos espíritas Amor e Paz, daqui de Atibaia. E convido vocês para todas as quartas-feiras, às 20 horas, estar junto conosco, fazendo esse encontro gostoso, onde a gente pode matar a nossa curiosidade e matar saudades, que nem agora da Sara. Boa noite, Sara, tudo bom? Saudades de vocês, a gente se vê tão rapidinho, não é mesmo? Gente, nossa casa já está fazendo atendimento ao público. Nós estamos ali na Avenida das Saudades, número 104, no centro da cidade. Lembrando sempre que os horários são de terça-feira e quinta-feira às 20 horas e nos sábados às 15 horas, onde nós temos o Evangelho e o passe coletivo. Mas temos sempre aquele carinho gostoso e a espiritualidade sempre nos envolvendo, nos abraçando e tratando das nossas necessidades espirituais e materiais, não é mesmo? Também lembrando que nós continuamos com a nossa cesta básica, a nossa entrega vai ser agora sábado. Quem puder ainda contribuir e puder levar alguma coisa para ajudar nas nossas cestas, será sempre muito bem-vindo. Nós também continuamos com a doação de livros, a biblioteca. É só dar uma passadinha lá e vai conhecer a nossa casa, que vai ser muito gostoso recebê-los, tá bom? Então nós vamos nos preparando para podermos fazer a nossa aula de hoje. Serenando o nosso coração, elevando o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre. Que Ele esteja junto de nós, nos fortalecendo, nos orientando, direcionando os nossos pensamentos, facilitando o nosso aprendizado e saindo assim, Senhor, junto a Ti, mais experiente, mais preparado, dentro do conhecimento que nos oferece. Graças a Deus. Oi, Cida, tudo bom? Deu tempo? Então, gente, dando sequência à nossa aula, nós estávamos falando sobre o homossexualismo, né? E como eu falei na aula passada, não adianta a gente falar sobre o homossexualismo sem antes falar da lei da reprodução, que envolve toda a nossa parte sexual. Por isso que 2 semanas atrás, eu coloquei toda essa parte do que rege a nossa vida sexual, para depois trazer a continuidade da nossa aula de hoje. Oi, Roseli, tudo bom? Nesse sentido, eu terminei a nossa aula a semana retrasada falando sobre o acolhimento familiar, né? O acolhimento tão necessário que a família precisa ter no caso de um filho ou uma filha despontar para o homossexualismo. Mas eu falei muito claro para vocês que isso tem que ser uma coisa de berço, né? Uma coisa assim que você nota a observação de berço e você vem tentando orientar e as coisas continuam na mesma tendência do homossexualismo. E eu falei também do perigo do modismo, porque hoje muitas jovens se declaram homossexuais e depois eles se atraem por outro sexo e depois eles se definem bissexuais, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Essa conotação da banalização sexual e de ir atrás de um modismo faz comprometimentos seríssimos dentro da lei que eu falei, que é a lei da reprodução. Então vamos voltar ao nosso filho. Ele realmente não aceitou, ele veio
porque Deus não erra, tá, gente? Isso é muito importante. Eu ouço muito declaração de homossexual que diz assim: eu nasci em corpo errado. Não, Deus não erra, Deus não erra. Ele nos dá o corpo certinho para aquela encarnação, do que nós precisamos fazer. Já falei isso bastante a semana passada. Quando eu não aceito, é que é o problema. Então, eu estou no plano espiritual, vou reencarnar e sou chamada e vai ser colocado: olha, você vai vir mulher. E eu falo: não quero, não vou reencarnar. Não, mas você precisa. Agora, essa vez, você vai vir mulher. Eu não quero, não vou reencarnar. Eu tenho um tempo, a espiritualidade tenta me fazer entender a minha necessidade. E eu continuo dizendo: eu não quero. O plano espiritual diz: então, nós vamos ter uma reencarnação compulsória. O que é compulsória? Sem direito de escolha. Há uma necessidade, você tem que reencarnar agora como mulher e você vai como mulher. Então, é aí que é o problema. Então, eu não aceitei a minha determinação do que eu precisava reencarnar. Eu que não aceitei a lei que o Pai me colocou. Certo? Se nós pensarmos assim, uma criança que por vezes vem cega, ela gostaria de vir cega? Não é um problema extremamente doloroso? Tenta-se cirurgias e ela vai passar uma existência inteira cega. O que ela faz mediante essa determinação do Pai Criador? Ela vai aprender braille, ela vai aprender a usar a bengala, a família vai ter todo aquele cuidado de não movimentar muitos móveis, de saber conduzir ela, vai às vezes, se tiver condições financeiras, ter aquele cão guia, mas ela vai viver uma encarnação nesse sentido. Ela está cumprindo o que o Pai determinou para ela. Se eu colocar, a medicina trouxer um chip que coloca no óculos, que dá uma luzinha, tal, mesmo assim, em inúmeros casos, ela continua cega. E ela tem duas formas de passar por isso. Ou ela aceita que aquela pessoa cega que faz piada dela mesma, ou ela passa uma encarnação revoltada. Porém, ela não pode mudar essa situação. Uma criança, um espírito que volta síndrome de Down, ele vai passar a encarnação inteira síndrome de Down. O que ele pode fazer dentro dessa limitação que ele tem? Ele pode trabalhar, ele pode se casar, mas ele vai continuar com aquele problema que ele reencarnou. Concordam? Oi, Rosângela, Maria Lúcia, tudo bom, meninas? Esse que eu estou falando, se ele passar essa encarnação na determinação reencarnatória do Pai Criador, ele vence as suas barreiras, ele cumpre esse período. Se nós pensarmos, somos espíritos milenares, se eu ficar reencarnado, vamos dizer assim, contra o que eu gostaria de ter, 85, 90 anos, sei lá eu, sendo espírito milenar, para depois sair tranquilo, zerei o que eu tinha que aprender, será que não vale a pena? É nesse ponto que eu digo, está na contramão da lei do Pai Criador. Está na contramão da lei do Pai Criador. Então, nosso filho, ele desde pequeno, ele acentua essa situação. Eu oriento ele para que ele se respeite, que foi o que eu falei a semana passada. E eu posso conversar com ele para que ele transforme essa sua existência da forma mais leve possível. Que ele use essa energia erótica para uma série de processos criativos, maravilhosos.
Eu não sei se vocês lembram a entrevista de Chico. Chico dizia: eu tenho uma alma feminina. Eu tenho uma alma feminina. Tanto é que muitas pessoas diziam que Chico era homossexual. Mas ele pegou toda a energia erótica que ele tinha, toda a parte sexual ativa que ele poderia ter e transformou num trabalho maravilhoso para a humanidade. Nós podemos utilizar essa energia de muitas formas. Eu tenho um amigo maravilhoso que trabalhou comigo muitos anos na Casa Espírita em São Paulo, e ele era homossexual. E ele dizia assim: eu não quero me agredir, eu não quero ficar passando em situações vexatórias, eu quero determinar minha vida num processo produtivo. Ele fundou uma ONG, ele era advogado, ele fundou uma ONG, ele ajudou muita gente. Ele ia no meio das pessoas mais necessitadas, seja materialmente, espiritualmente, moralmente. Ele ia no meio da Cracolândia para atender as pessoas e ele dizia assim: eu me sinto feliz. Ele dizia: eu não quero me agredir. Então nós podemos colocar isso para o nosso filho: faça as suas escolhas, filho. Ah, mas eu quero amar, eu quero utilizar a minha vida sexual, eu quero ter um parceiro comigo. Tudo bem, mas saiba colocar isso para você, com respeito, se respeitando. Escolha, procure uma pessoa certa para você e faça a sua vida de uma forma discreta, de uma forma leve. Constitua uma família, adote filhos. O que eu estou dizendo é assim: essa pessoa tem direito à felicidade, como todo mundo. O que ela não pode, e o que a gente fica muito triste, é quando essa pessoa quer não só ter uma vida sexual ativa, não só por o lado feminino ou masculino, no caso da mulher, para exercer essa função. Ela quer se autotransformar. Ela quer cortar aqui, ela quer tirar ali, ela quer pôr barba aqui, ela quer olhar no espelho e ver um homem em vez de uma mulher. Aí a gente está querendo demais. A gente está querendo demais. Por quê, gente? Porque já foi determinado uma situação para nós. Nós já não estamos aceitando. Nós estamos fazendo ela do lado ao contrário. Agora, se eu começar a mutilar o meu corpo, eu vou mutilar o meu perispírito. Eu vou marcar o meu perispírito. E aí? Quando eu chego no plano espiritual, eu sou homem? Eu sou mulher? Oi, Marquinhos, Camila. Oi, Camila, que gostoso vocês. O que eu sou? O que eu sou? Tudo bom, Aline? É essa situação que depois, para reencarnar, eu me comprometo demais. Porque naquela posição de formar novamente o meu corpo, dentro das necessidades que eu preciso, às vezes eu apresento, eu já não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, o que eu sou, e eu apresento uma bissexualidade, 2 sexos no meu corpo, para depois esperar uma idade X para determinar quem eu sou. E eu acabo sendo sempre aquela evidência dolorosa. Por quê? Porque eu lá atrás, quando eu não aceitei o corpo que era para mim, eu comecei a fazer aquela transformação. Eu quero usar salto, eu quero ter seios. Vamos pensar no cego. Vamos pensar naquele que eu falei para você do síndrome de Down, do mudo. Eles não se transformaram. Eles não colocaram, o cego colocou 2 olhos maravilhosos que piscava com neon para dizer que ele não era cego. Não. Ele teve que aceitar sua reencarnação. Ele teve que aceitar a prova que ele tinha que passar. Então, no caso do homossexual, ele não quer aceitar, tudo bem, mas não se mutile.
Não mude a sua forma, não se machuque. A gente vê muitos casos, até na mídia, né? Que a pessoa é colocada todas as vezes em situação desastrosa, né? Era uma moça muito linda, virou um homem barbado, até careca, e todo mundo coloca, né? A fulana de tal, que agora é fulano de tal, está com a sua esposa e a filha. Para que passar por essa situação se nós vamos passar apenas essa existência? Eu não sou contra, gente, nem a favor, eu não sou contra nada. Eu tenho pena apenas de que a pessoa poderia ter uma encarnação e ela acaba comprometendo às vezes 5, 10 encarnações por essa não aceitação do momento que vive. Eu tenho um conhecido que ele se casou com uma mulher brutona, muito forte, muito assim, ela era médica inclusive, e ela era, sabe assim, aquela pessoa, muito assim. E ele disse, eu tenho um lado meu feminino muito acentuado. Aí ele dizia, eu não sou homossexual, mas eu tenho esse lado meu acentuado. E o que me chamou a atenção para me casar com ela é que ela era a parte que me faltava. Então ele continuou na vida dele, ele fez família e ele se aproximou de uma pessoa que na representação dele seria o marido dele. Olha que coisa interessante. Tudo isso é uma coisa que a gente está vendo, a pessoa está passando por cima daquela situação que para ele era difícil de aceitar na hora da reencarnação. Eu já falei, às vezes a pessoa, por ter várias vidas masculinas, ela volta desse jeito, mas não há revolta. Ou várias vidas femininas e volta mais afeminado, mas não há revolta. Agora, quando eu quero me agredir, né? Quando eu quero me agredir, quando eu quero realmente que as pessoas me confundam com um homem ou me confundam com uma mulher, é que eu não aceitei essa nova forma reencarnatória. Eu não aceitei a proposta de vir fazer o que eu tinha de aprender como mulher ou o que eu tinha que aprender como um homem. E é muito comum a gente ver num relacionamento homossexual, apesar de serem duas mulheres, uma subjuga a outra, uma ela sobrepõe sobre a outra, como se fosse o marido e a mulher. Não existe duas mulheres assim, não, olha, faz assim. Não, existe uma mais acentuada que impõe e a outra. Do lado masculino, a mesma coisa. Tem aquele que é mais voltado ao lado feminino e tem o outro que é mais ou menos, que é aquela parte que domina o outro. Então sempre se faz a função masculino e feminino, mesmo nesses relacionamentos. Só que eu vim, homem, para trabalhar o direcionamento, para trabalhar o automatismo, para trabalhar a fortaleza espiritual, né? Aquela pessoa que rapidinho decide, que protege, que fala, não pode deixar comigo e tal. E eu não estou realizando. Eu vim feminino para ser aquele zelador que eu falei para vocês, aquele que aconchega, que zela, que vai trazendo aquele carinho, que vai olhando e sentindo que a pessoa não está bem e tal. E eu não aceito fazer isso. Vou voltar quantas vezes necessitado for para fazer o que eu preciso fazer. Por isso que eu digo que eu tenho pena, porque se eu aceitasse em uma encarnação, pelo menos, vivenciar uma vida dentro do que Pai designou para mim,
depois eu poderia, já experimentei, já aproveitei, já aprendi o que eu tinha que aprender e agora eu posso fazer outras escolhas. Mas quando eu não aceito, eu vou na contramão, que é uma palavra que muita gente não gosta, né? Você está na contramão da vida, está na contramão da lei natural do que foi determinado pelo Pai no seu corpo físico para esta encarnação. Quando você já tiver aprendido o que você tem que aprender, você pode escolher, posso vir nessa, porque eu já aprendi as coisas do trâmite masculino e feminino que eu tinha que aprender. Mas ainda tenho outras coisas a desenvolver, a capacidade de raciocínio, a intelectualidade, a parte moral. Então, eu ainda vou reencarnar. Mas se eu já aprendi o que eu precisava, eu posso escolher, porque para desenvolver a minha capacidade intelectual, eu posso vir homem, posso vir mulher. Se eu for desenvolver minha capacidade moral, posso vir homem, posso vir mulher. Não tem problema nenhum, entendeu? Então, essa questão do comprometimento, da mutilação do corpo físico, ela vai fazer por algumas encarnações um processo ainda bem doloroso. Então, eu repito uma situação que eu não aceitei, eu repito uma situação que eu não aceitei, porque eu não consegui uma encarnação ir naquela lei, naquela coisa natural que o Pai tinha determinado para mim, tá bom? Agora, quanto à pessoa, o sofrimento dessa pessoa, eu falei que eu ia falar um pouquinho a semana passada, retrasada, nós precisamos entender assim, é fácil? Não. O homossexual tem uma vida que todo mundo leva numa boa? Não. Mesmo onde ele é respeitado, mesmo se ele tiver uma imposição tranquila, eu sou uma mulher, mas eu gostaria de ser homem, mas eu me visto normal, eu não me mutilei de nada, eu faço meu trabalho normal tal. Só que eu, como mulher, tendo esse lado homossexual acentuado, se eu chegar e fazer um convite para uma amiga de trabalho, escuta, vamos almoçar amanhã? O que vai acontecer? Será que ela está interessada em mim? Eu vou sempre ser visto como quem está à caça. Isso é muito triste, gente. Isso dá uma solidão muito grande. Uma mulher que tenha tendência homossexual ou que ela se declare homossexual, na hora de conversar com uma outra mulher, num papo normal, ela faz assim, ai amiga, não sei o que, já está encostando em mim aqui. Há um olhar diferente. Isso é um grande sofrimento. Eu converso com muitas pessoas e elas me falam da solidão familiar, porque a família normalmente tem dificuldade de aceitar, né? Eu acho engraçado, a família aceita um filho que é bandido, a mãe vai visitar na cadeia, né? Ela ainda leva lanche, aceita um filho que tem um desvio moral, aceita um filho em outras condições, mas o homossexual ela tem dificuldade de amar, ou a família tem dificuldade de aceitar. Isso é muito triste. Então ele já tem uma solidão familiar, ele tem uma solidão social. E dentro dessa solidão social, ele precisa ter alguém na vida dele, porque ele tem direito também de ter alguém para amar, né? Então, essa posição gera um conflito dentro da pessoa, que ela é tão agredida, que de repente ela agride. É onde que a pessoa escancara uma homossexualidade de uma forma agressiva, uma forma violenta, e é onde que a gente às vezes não entende. É porque já apanhou muito, já levou muito.
É muito difícil um outro homossexual se identificar para que eles possam ter um relacionamento, para que possam morar juntos. Hoje não tanto, mas tinha lugares que não alugariam para homossexuais, já está bem no contrato, não alugamos, assim, assim, assim. Então, a vida deles é muito difícil, é muito difícil. E tem aquele momento, para nós, de solidão, que a gente tem vontade de sumir, né? Tem vontade de sumir. Parece que meus amigos sumiram, parece que eu estou sozinha, eu estou desanimada. Para eles, isso é triplicado, gente. É muito, muito intenso. E ainda tem aqueles que se aproveitam dessa situação. Como aquela sedução para conseguir alguma coisa, para uma mulher, para um homem. Imagina assim, uma mulher, saiu várias vezes aí no Fantástico, né? Ela foi iludida por um cavalheiro que se mostrava muito chique, muito não sei o quê, e aí ela deu cheque, ela deu dinheiro, ela deu 80 mil reais, e aí ela tem aquela coisa de ser a vítima, e ela vem num programa de televisão dizer que ela é a vítima dessa história. Vocês olham assim, a gente fala, né? Bom, caiu porque quis, estava na cara que alguma coisa estava errada. Imagina, a pessoa te pede 10 mil, depois te pede 5 mil, depois te pede 80 mil e vai te levando no bico, quer dizer, caiu porque quis. Mas ainda tem aquelas pessoas falando, nossa, coitada, mais uma vítima daquele cidadão, Dom Juan, parará, parará, parará. Coloca isso no sentido de um homossexual que foi e que tem muito ludibriado, acharcado, esculhambado por uma pessoa heterossexual que se aproveitou da forma, da carência dessa pessoa e depenou ela todinha. Como que ela viria na televisão e alguém olharia com os mesmos olhos tontos, né, que a gente olhou e pacientemente com aquela outra senhora respeitável, que estava atrás do amor, que era carente e que precisava de alguém? Nós teríamos a mesma atitude? Essas coisas que a gente precisa entender. Quando eu falo de respeito a essas pessoas, é o respeito ao que está atrás da vida delas. É aquele momento de solidão. A fragilidade até na hora da autodefesa. Sem contar que se nós fôssemos agredidos, simplesmente alguém olhasse pra gente, desse uma bofetada na gente, a gente ia ficar assim, né, perplexo. Agora, outras pessoas se acham no direito de bater, machucar e matar, simplesmente porque ele tem uma opção sexual diferente das nossas. Volto a dizer, o homossexualismo é uma situação muito delicada, muito delicada. Por isso que eu digo, mães, pais, observem os seus filhos, desde pequenininho, trabalhando para que ele possa ser vitorioso na encarnação, colocando a ele os valores, colocando a ele as propostas, e mediante o que ele vai nos apresentando, vamos trabalhando para que ele seja feliz, que ele seja uma pessoa íntegra, que ele seja uma pessoa do bem. Mas, para isso, nós precisamos orientar, precisamos conversar, ouvir o que eles falam, as entrelinhas que eles colocam, o que eles vão escolhendo para eles, o que atrai dentro de uma loja de brinquedos, porque ele vai mostrando, ele vai mostrando. E se o seu filho se demonstrar que ele está nesse processo de negação da própria existência, vai trabalhando o seu filho, vai trabalhando o seu eu,
para que ele possa amanhã ser um cidadão feliz, produtivo, porque mesmo ele sendo homossexual, como eu falei há semanas atrás, ele não precisa ter a vida ligada 24 horas no sexo. Ele pode ser uma pessoa como qualquer outra, tendo a vida sexual dele colocada naquele espaço, naquele momento, naquela particularidade. Isso não precisa ser de interesse a ninguém. Ah, eu preciso me declarar homossexual. Por quê? Por quê? É de cuidado de quem? Deixa eu ver só o que estão perguntando aqui. A Cida está falando sobre o suicídio, né? Um amigo, por causa da dúvida sobre ser homem ou mulher, tentou o suicídio 2 vezes. É exatamente isso que eu ia falar para vocês. O número de casos que a gente atende de pessoas que tentaram o suicídio porque eu sou uma aberração, ele não se aceita, mas ele não se aceita porque ele não foi orientado desde pequeno. O cego, a mãe não fala para o cego: filho, sua vida não vai ser como a dos outros, você tem limitações assim, assim, assim. Em vez de você ficar numa escola normal, pegar livrinhos e você vai ler esses aqui. Quando você for numa galeria de arte, você não vai ver um quadro, você vai sentir um quadro. Então, preparar o seu filho, se ele realmente tiver a tendência homossexual. E quando colocar ele numa escola de evangelização, quando colocar a orientação religiosa para ele, colocar para ele: filho, na realidade, Deus não fez você errado. Porque eu escuto jovem, adolescente falando assim: eu nasci em corpo errado. Não, filho, você não nasceu em corpo errado. Você só não aceitou o corpo que te deram. Porque você era para desenvolver isso. Não vai dar nessa encarnação, então faça o melhor que você puder dentro do que você tem. Eu tinha um conhecido que ele era homossexual. Ele se casou, ele adotou filhos, os filhos se formaram, fez uma família maravilhosa. Então, nesse ponto que a gente precisa colocar para eles. Agora, deixar que eles possam encontrar a sua pessoa. Mãe, eu vou trazer a minha namorada para casa. Ai, não sei. Não, olha, então, se você trabalhar isso lá quando ele mostrou, quando chegar a essa posição para você, já vai estar diluído. Não, traz filho, vamos conhecer ela assim. Já está diluído. Se você jogar embaixo do tapete, vai ser um soco. Se para os heterossexuais, quando o filho vai trazer um namorado, uma namorada em casa, a mãe já fica fazendo aquele relatório inteiro, olha para ver, né, como que é, que não sei o que, se é perfeita, se a nora não sei o que. Imagina nesse caso. Agora, se eu me preparo, se eu estou par a par com meu filho, se ele tem a liberdade de conversar comigo, aquele diálogo que os pais precisam ter com seus filhos, independente deles serem homossexuais. Deixar os filhos trazerem os amigos para casa, para que a gente observe os seus amigos, observe os seus valores, para depois poder ajustar as coisas que estão fora do que a gente acha que pode trazer sofrimento. Não é o que é certo e errado. O que pode ou não trazer sofrimento para a vida dos nossos filhos, nós podemos fazer. Agora, se a gente perder essa oportunidade, fechar os olhos, fazer que nada está acontecendo, nós vamos ter amanhã, às vezes, uma triste situação de ver um filho
cometendo suicídio. Por muitas vezes costumo deixar meu telefone para as pessoas, nos casos mais delicados. Por muitas vezes, 2 da manhã, a pessoa me liga, eu não vou aguentar. Eu passei por mais uma, eu apanhei, eu achei que a pessoa estava interessada em mim, não estava, me roubou, eu vou me matar, eu não consigo mais viver desse jeito. E a gente conversa, a gente vai falando. Então, não é uma vida tranquila, não é flores, que nem a gente vê na Avenida Paulista, a parada gay. Não é aquilo, gente. Aquilo não é homossexualismo. Aquilo é agressão, porque eles já foram extremamente agredidos. Se eles tivessem tido orientação, eles estariam de uma forma totalmente diferente do que a gente está vendo aí. Eles seriam o que eles escolheram ser, não aceitando essa encarnação, mas de uma forma totalmente equilibrada, feliz, sem ser chacota de ninguém, sem ser explorado por ninguém e cumprindo pelo menos o melhor que ele pudesse fazer nessa encarnação. É essas posições, gente, que a gente fala. Muitas moças se determinam, eu sou bissexual, eu saio com homem, eu saio com mulher, eu me satisfaço aqui, eu me satisfaço ali. Outros homens também falam isso. Não, gente, não existe essa posição. Existe a posição masculina e feminina. Eu preciso olhar, eu não tenho uma tendência homossexual, eu tenho um desequilíbrio sexual, onde eu estou transgredindo a lei da reprodução. E eu, quando desencarnar, eu vou ter essa parte comprometida. E aonde, para voltar a reencarnar, eu posso ter os problemas que eu estou dizendo. Imagina, vai nascer uma criança, você diz, é homem, tá? É mulher, tá? Nem que depois mude. Aí você tem um bebê e quando vem lá no vidro da maternidade, é o quê? Não sei. Ele nasceu com os 2 sexos. A gente vai ter que esperar. Isso tudo é comprometimento das vidas anteriores. Mas foi o X que não ficou direito com o Y, não sei quem, na hora, a célula mudou, sei lá. Não, gente. Isso é comprometimento da vida espiritual. Eu agredi meu corpo, eu danifiquei meu corpo, e eu, na hora de definir, eu já nem sei quem eu sou, e eu então venho com as posições de comprometimento. Uma encarnação inteira. Vocês acham assim que essa pessoa, vamos ser sinceros, chegou lá nos seus 9 anos, 12 anos, não sei que idade que se faz essa cirurgia, foi desenvolvendo mais um útero tal, então é menina tal. O resto da vida todo mundo vai esquecer isso, e ela também vai esquecer isso, que ela tinha 2 sexos, que depois ela foi operada. Na hora de arrumar um namorado vai ser tranquilo, na hora de se casar vai ser tranquilo, na hora de ter a filha vai ser tranquilo. Você está marcado, você está, vamos dizer assim, como é que eu posso usar a palavra? Não é só marcado. Você está registrado uma situação que você não precisava passar. É a mesma coisa dessas pessoas que se mutilam. Ela olha no espelho e vê, eu sou mulher, eu vejo um homem, mas eu sei, porque desde pequeno eu sei que eu era mulher. Vocês procurem conversar com quem fez bariátrica. Eu tenho parentes que fizeram bariátrica, né? A depressão que a pessoa cai depois da bariátrica é muito sério. E a pesquisa, todos eles mudam muito de humor, muitos ficam mal-humorados, outros ficam fascinados, não podem engordar mais nenhuma grama, tal. Mas a pesquisa diz assim, a pessoa
que era gordinha desde bebê, né? Sempre foi gordinha, tal. E de repente ela muda tudo. Se a gente encontrar na rua, passa direto que você não conhece, né? A pessoa muda tanto que você não conhece. Eles olham no espelho e eles olham e falam, quem é? A pessoa não se conhece, porque ela não foi emagrecendo, ela emagreceu. Porque o registro espiritual é aquele registro que ela vê. Quando ela se olha no espelho, é o registro que ela tem anterior. Então, mesmo que eu esteja totalmente transvertido, mudado totalmente o meu físico, eu olho no espelho e fico me procurando. Eu posso até achar que eu estou lindo, barba e tal, mas eu fico me procurando. Isso é felicidade, gente? Isso não é felicidade. E isso pode cair em grandes, sérios problemas emocionais, psicológicos, pode a pessoa entrar num desequilíbrio muito grande e até vir a ter consequências extremamente lamentáveis, tá? Então, é por tudo isso que a gente diz, eu fico muito triste quando eu vejo a pessoa na contramão da vida. Ah, por que contramão? Porque você está indo contra a determinação. E por mais que você trabalhe, você sabe que você transgrediu a lei do Criador. E aonde você muitas vezes não vai conseguir nessa encarnação, apesar de todas as transformações que você faça, você não vai encontrar a felicidade que você está procurando. Resista, passe uma encarnação, ou então viva de uma forma sem se agredir fisicamente. Vença essa encarnação e aí sim, você não vai ter a felicidade momentânea, você vai ter a felicidade permanente, conquistada através de uma encarnação, aonde você não ficará mais preso a determinações que possam vir te trazer sofrimento. Bom, deixa eu ver o que a Cida está perguntando. Ela está perguntando se esse desequilíbrio mexe com os centros de força. Pensa assim, eu tenho o coronário, né, que é a sede sobre a minha cabeça, que é aonde abre, ela absorve todas as energias para todos os centros de força. Esse coronário, ela trabalha toda a minha parte cerebral, meus neurônios, né? Tudo que envolve meu cérebro. Depois nós temos o frontal, que rege as minhas ideias, pensamentos, a janela da alma. Então, às vezes eu estou na rua, estou bem e tal, e eu olho uma coisa, o meu olho olha, registra no centro de força coronário, no frontal, e me registra um passado onde aquela imagem me trazia uma alegria imensa. E eu fico feliz e nem sei porquê, mas porque aquela memória bateu e trouxe ali, como também pode trazer alguma coisa de sofrimento. Então, a janela da alma rege toda a parte dos pensamentos, ela rege a minha visão, a minha audição, ela equilibra isso. Depois nós temos o laríngeo, que vai trabalhar tanto a nossa laringe, como é o nome, como toda a nossa boca, a traqueia e o ar que vai para os pulmões, tá? Depois nós temos o gástrico, que vai trabalhar toda a minha parte de estômago, intestino, o rim, pâncreas, vesícula. Então, toda essa parte é o gástrico. Depois nós temos o esplênico, que faz a filtragem do meu sangue. E na parte sexual, nós temos o genésico, que trabalha toda a minha parte sexual. Tudo que eu fizer que agrida os meus olhos, vai ficar registrado no centro de força do frontal. Tudo que eu agredir na minha laringe, no meu pulmão, vai ficar registrado no meu laríngeo. Quando eu desencarnar, eu saio com o meu corpinho espiritual e os centros de força, porque essa carne aqui fica, né? Mas
os centros de força que correspondem aos órgãos, ele traz a marca do que eu fiz com esse corpo. Então, se eu tinha seios e eu cortei os seios, ele vai registrado. Se eu tinha um órgão sexual masculino e eu tirei ele, ele vai registrado. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou mostrar meu perispírito, né? Vai o espírito com o perispírito bonitinho lá. E ele vai olhar o que eu danifiquei naquele corpo perispiritual. O que eu abusei, tanto em alimentação, em tudo, gente, em tudo. E hoje nós estamos falando exatamente na parte sexual. Então, esse centro de força vai ser alterado. Na hora de reencarnar, eu preciso fazer com que ele seja recomposto. Tá vendo a seriedade da coisa, gente? Eu gosto quando pergunta para a gente ampliar isso aí. A seriedade da coisa. Eu mudei tudo. Como que eu vou me apresentar ao plano espiritual? Eu vim de um jeito, tudo perfeito, tudo funcionando, tudo bonitinho. Aí eu volto de outro, totalmente costurado, remendado, readaptado. Como que eu voltei no plano espiritual? Ângela, o que você fez da sua vida sexual? Tanto, gente, no homossexualismo, como também naquelas pessoas que não têm equilíbrio nenhum sexual. Eu volto com o centro de força totalmente danificado. E esse centro de força é um centro de força extremamente abençoado. Que é essa energia que eu falo para vocês, que eu posso transformar no que eu quiser. Em trabalho, em obra, em beleza, em contribuição, em sabedoria, posso transformar no que eu quiser. Não, eu só canalizei para o sexo e acabei com ele. Quando eu vou reencarnar, Deus é tão bonzinho, ele fala, olha, estou dando um novo para você. Seria justo? Não, a gente volta com ele danificado e é onde que a gente vem com uma série de problemas. Tem crianças, gente, que chega a dar no ultrassom o sexo feminino, no ultrassom. A mãe prepara o enxoval todo feminino, a criança nasce masculino, que na hora não conseguiu ver, fez um morfológico, era menina, nasce menino, e no decorrer do tempo, aquela criança, apesar de ter nascido com o órgão masculino, ela desenvolve totalmente o lado feminino. Já aparecia essa projeção do espírito até no ultrassom. É muito importante, gente, equilíbrio em tudo na nossa vida. Principalmente onde a gente sabe que ação tem reação. Se eu abusar do meu corpo, eu vou ter uma reação. Um cego não nasce cego simplesmente porque ele quis nascer cego. Eu abusei da minha vista, dos meus olhos, em alguma situação, eu venho sem eles. Eu abusei da minha condição intelectual, eu com a minha inteligência só fiz besteira, eu venho com ela comprometida. Eu abusei do meu corpo físico em situações dolorosas, com mortes violentas, eu posso vir sem membros. Tudo que eu transgrido, eu tenho que recolher depois. Então, a semeadura é livre. Posso fazer o que eu quiser. Agora, a colheita é perigosa porque é inevitável. É inevitável. Nesse sentido que eu falo, o homossexualismo é uma questão, não é de hoje. Antigamente era velado, com o mesmo sofrimento, porque ou eram degolados, ou eram expulsos, ou eram sacrificados. Então, existe há muito. Se a gente pegar Sócrates e Platão, Sócrates, ele escolhia os rapazes mais lindos,
e ele utilizava sexualmente deles até 18 anos, se não me engano 18 ou 20 anos. A partir da hora que ele virasse homem, que seria a maturidade da idade, ele não poderia mais ser abusado por outro homem. Então, a cultura era uma coisa, naquele momento, onde já tinha uma transgressão sexual. A história conta muito isso, né? Então, não é de hoje que isso existe. Agora, nós estamos vendo agora a banalização, a cirurgia, a transformação, e aonde que a gente vai vendo que não está caminhando para resolver esses problemas, está caminhando para piorar a situação, né? Então, se nós temos que vir para um aprendizado, vamos aproveitar e fazer esse aprendizado, para que depois a gente possa escolher outro tipo de aprendizado. Não estou dizendo nada contra nem a favor, eu estou dizendo apenas aquela questão que a gente diz custo e benefício. Se a gente olhar mediante a eternidade, uma encarnação, a gente poderia transformar de uma forma diferente. E lembrando sempre o apoio familiar. O apoio familiar para que o nosso filho ou a nossa filha seja feliz e que esteja se sentindo inteira dentro do que ela escolher para ela, se autorrespeitando e se fazendo respeitar. Tá bom? A gente falou quase 1 hora de novo, gente. Se tiver mais alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, se ainda precisa de algum esclarecimento, eu me coloco à disposição. Deixa eu só ver no meu papel se tem alguma coisa, que vocês sabem que às vezes eu vou anotando, para ver se eu esqueci alguma coisa. Não, gente, eu acho que eu coloquei tudo que eu tinha que colocar aqui. Alguma pergunta, alguma coisa? Podemos encerrar então? Então nós vamos encerrando. E a semana que vem eu vou trazer um outro tema, estou estudando aí um tema para a gente trazer para vocês. Eu quero falar do aborto, mas eu não queria falar agora, entendeu? Eu quero falar mais para frente, que a gente já falou de um assunto bem, para que a gente possa refletir bem, pensar bem. Eu acho que a partir de hoje, né, depois da gente conversar, a gente vai olhar um homossexual com mais carinho, com mais ternura, porque, em primeiro lugar, a gente não está no lugar deles. Segundo lugar, a gente não é perfeito. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: você acha justo um homossexual adotar uma criança? Ele vai desvirtuar essa criança. Eu falei, não acredito nisso. Eu acho justo uma pessoa que tenha amor e queira cuidar de uma criança. E isso independe da opção sexual dela. Às vezes é melhor, às vezes não, é bem melhor ela estar na casa de 2 homens ou de 2 mulheres que cuidem e amem a ele, do que ele estar jogado na Cracolândia, né? Ou então ali na Sé, ou então no orfanato, onde até são abusados sexualmente em muitos lugares. Não estou dizendo que são todos, mas em muitos lugares há um descaso muito grande com as crianças. Então, essa questão, nós vamos começar a olhar com olhos mais amorosos. Existe um espírito ali atrás, e que está sofrendo, que está lutando, que está tentando, igual a gente, né? Ele está tentando vivenciar e vencer todos os obstáculos que a vida apresenta para ele. E que a gente não seja motivo amanhã de saber que uma pessoa chegou a uma depressão grave ou tirou a vida por causa de um julgamento nosso.
porque atire a primeira pedra quem não estiver sem pecado, tá bom? Então eu vou estudar o tema bonitinho para trazer para vocês e a gente se vê na quarta-feira que vem, tá bom? Voltando a falar, gente, nossa casa está aberta terça, quinta, às 20 horas. Sábado, às 15 horas. Avenida das Saudades, número 104, Centro. Tá bom? Um beijo bem grande e vamos encerrando a nossa aula. Agradecendo a Jesus pela oportunidade de nos encontrarmos, a oportunidade de entendermos um pouquinho melhor sobre as nossas próprias existências, a oportunidade de sermos mais leves, mais felizes. Obrigado pela espiritualidade que nos assistiu, nos envolveu, nos abraçou e que nós possamos sentir esse carinho durante toda a semana. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Amanhã, às 20 horas, a gente tem o nosso Evangelho e eu vou estar por lá. Quem estiver por lá, a gente mata a saudade. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo para todos.